Para quem ainda acredita que aquelas transações financeiras digitais do dia a dia passam despercebidas, bom, essa nossa análise aqui vai ser um verdadeiro alerta. A gente vai mergulhar fundo para entender como a Receita Federal do Brasil está usando tecnologia de ponta para fechar o cerco, para criar uma rede de vigilância digital assim, sem precedentes. Parece que a era do jeitinho fiscal, ao que tudo indica, está com os dias contados. E para começar, essa frase define perfeitamente o cenário de hoje. Ela é ótima, né? Quem não deve não teme, mas quem deve e não sabe, paga multa. Isso resume o risco de uma forma brilhante. A questão não é só sonegar de propósito, mas sim não entender as novas regras do jogo. A falta desse conhecimento pode custar e custar muito caro. E por trás dessa fiscalização toda, que parece implacável, estão verdadeiros gigantes. Supercomputadores com nomes de peso, como Arpia e T-Rex. Pensa bem, eles conseguem cruzar bilhões de informações em questão de segundos, conectando cada Pix, cada comprinha no cartão, cada transferência a um CPF específico. É essa tecnologia que faz essa vigilância em massa ser hoje uma realidade. Vamos começar então pelo começo, né? Pela ferramenta que simplesmente revolucionou os pagamentos no Brasil e que, ao mesmo tempo, virou um dos principais, digamos, informantes do fisco, o Pix. Ok, mas como é que o fisco consegue enxergar as transações via Pix? A resposta está nessa palavrinha aí, e-financeira. Esse é o nome do instrumento legal que basicamente obriga todas as instituições financeiras, sem exceção nenhuma, a contarem tudo sobre as movimentações dos clientes direto para a Receita Federal. É um relatório digital, automático, não tem para onde correr. E qual é o número mágico para entender esse mecanismo? É esse aqui, ó, R$ 5.000. Esse valor é o gatilho. Se a soma de toda a movimentação financeira de uma pessoa em um único mês passar desse limite, um relatório é enviado automaticamente. E um detalhe, esse valor até foi atualizado recentemente, viu? Antes era ainda mais baixo. E o que entra nessa conta dos R$ 5.000? Bom, praticamente tudo. Pix, TED, DOC, depósitos, saques e, pasme, até transferências entre contas da mesma pessoa. O sistema é inteligente. Ele soma tudo isso para ver se o limite foi atingido. Aqui tem um ponto crucial que é para a gente desmistificar uma ideia muito comum. Muita gente acha que o Pix é tributado. Não é isso. A transação em si não gera imposto. O que acontece, na verdade, é que a Receita Federal monitora a renda não declarada que passa pelo Pix. Se a movimentação de alguém é muito maior que a renda que a pessoa declarou, bom, aí o sistema acende uma luz vermelha. E é um erro gigantesco pensar que usar um banco digital ou uma fintech deixa alguém fora do radar. Que nada! Nubank, Inter, PicPay, Mercado Pago, pode listar aí. Todos eles estão debaixo das mesmas regras da e-financeira e são obrigados a reportar a movimentação da clientela. A regra vale para todo mundo, sem exceção. Agora vamos para outra ferramenta que deixa um rastro digital claríssimo, o cartão de crédito. Ou, como a fonte aqui chama, o delador de bolso. Genial, né? Porque os gastos de cada um contam uma história, e a Receita está bem atenta a essa história. O mecanismo por trás disso se chama Decred. É uma declaração específica que as administradoras de cartão de crédito enviam para o fisco, detalhando todos os gastos dos clientes que ultrapassam um certo valor. O processo fica bem claro aqui. Funciona mais ou menos assim. Se a fatura mensal de alguém passa de R$ 5.000, a operadora já avisa a Receita por meio da DECRE. Daí, o sistema da Receita pega essa despesa e compara com a renda que a pessoa declarou. Se os gastos são muito, mas muito maiores que a renda oficial, uma investigação por incompatibilidade patrimonial pode começar. Mas a rede é muito mais ampla do que a gente imagina. Esse cruzamento de dados não para em bancos e cartões de crédito, não. Vamos ver como isso fica ainda mais profundo. Olha só, a Receita Federal também fica de olho na DOI, que rastreia a compra e venda de imóveis. Fica de olho na DMED, que monitora pagamentos para médicos, dentistas, hospitais. E olha que interessante, até operações com criptomoedas são monitoradas através da Instrução Normativa 1888. É uma visão 360 graus da vida financeira do contribuinte. E para entender o impacto real de tudo isso, nada melhor do que ver alguns casos práticos da vida real em que a matemática simplesmente não fechou a conta. Pega o caso do João, um designer freelancer. Ele recebia ali, na conta dele, uns R$ 8.000 por mês via Pix de clientes. Só que ele não declarava essa grana mensalmente no Carnê-Leão. O que aconteceu? O sistema cruzou a informação do banco, da e-financeira, com a declaração dele, que estava zerada, e o resultado foi uma bela autuação por omissão de rendimentos. Teve que pagar tudo com multa e juros. Agora, olha a situação da Maria.
ela declarava uma renda mínima, de um salário mínimo. Mas os gastos no cartão de crédito chegavam a R$ 20 mil por mês. A Decred, claro, informou esses gastos e o sistema da Receita apitou na hora. Incompatibilidade total. A Maria foi chamada para explicar de onde vinha o dinheiro que bancava esse estilo de vida todo. Esse terceiro caso é um clássico e é muito perigoso. O Pedro, um empreendedor, usava a conta da mãe dele, a dona Ana, que é aposentada, para movimentar o dinheiro da empresa. Imagina a cena. A conta da dona Ana, que só devia receber a aposentadoria, de repente começa a ter um fluxo de R$ 12 mil por mês. Não deu outra. Ela foi notificada e, claro, não conseguiu justificar a origem do dinheiro. A investigação foi direto para o Pedro por sonegação e por usar a mãe como laranja. A mensagem que fica de tudo isso, no fim das contas, é muito clara. Nessa nova era de fiscalização digital, ficar esperando uma cartinha da Receita Federal chegar não é mais uma estratégia viável. A melhor defesa, sem dúvida, é a proatividade. É entender como o jogo funciona e se antecipar aos problemas. E para a gente fechar, fica uma pergunta que vale a pena cada um se fazer. A história que a vida digital de um contribuinte conta, todos os PIX, os gastos do cartão, as movimentações, essa história é a mesma que está sendo contada lá na declaração de imposto de renda? Porque na era da vigilância digital, essas duas histórias precisam, mais do que nunca, bater.